No vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre quais informações não podem faltar no seu convite de casamento. Seja você alguém que está tentando fazer o próprio convite ou você que está querendo trabalhar com convites de casamento. O que não pode faltar e o que dá pra gente cortar fora. Se você não me conhece, caiu nesse vídeo aqui de paraquedas, deixa eu me apresentar, eu sou a Bárbara Engelman, eu trabalho já há mais de 8 anos com convites de casamento e há 2 anos eu ensino as pessoas que querem trabalhar com convites também. Então o que eu vou passar para você hoje, essa estrutura, é uma estrutura que eu ensino para as minhas alunas e seja você alguém que está querendo trabalhar com convites ou você é uma noiva que está tentando fazer o próprio convite, essa estrutura vai te guiar para você escolher quais são as informações que você vai colocar, as que você deve e as que você pode e por quê. Vamos lá! Bom, a gente vai começar lembrando qual é a razão de existir de um convite de casamento. Isso é muito importante, não só para o convite, como para qualquer outro item de papelaria de casamento. Quando a gente lembra qual é o motivo daquele item de papelaria, isso ajuda a gente muito a definir as informações que a gente vai colocar naquele material. Hoje a gente está falando sobre convite de casamento, então vou pegar esse item como exemplo. Qual é a razão de existir de um convite de casamento? Ah, Bárbara, o convite existe para a gente convidar. Tá, beleza, mas quando eu vou convidar alguém, o que eu preciso dizer para essa pessoa? Ah, ei, fulano, vai ter um casamento, é o casamento do casal tal. Então, nome do casal. Vai acontecer tal dia, tal horário, em tal lugar. Ah, você precisa lembrar de ir com um calçado baixo, porque lá vai ter grama, por exemplo. Já começa a trazer pra gente pistas de quais informações a gente tem que colocar nesse item. Então lembra sempre qual é a razão de existir daquele item de papelaria que você está fazendo, que isso vai te ajudar muito a saber o que escrever naquele item. Beleza, já tenho pistas do que eu preciso escrever nesse convite de casamento. Agora, o que eu realmente vou escrever e como que eu vou escrever, o que vai ganhar destaque? Eu gosto muito de separar as informações em primária, secundária e terciária. Eu vou dar uma dica bônus lá no final, porque essa separação em primária, secundária e terciária ajuda a gente na parte de fazer a arte, mas eu vou falar isso lá para o final. Nas informações primárias, a gente vai colocar aquilo que é mais importante, aquilo que sem essas informações, o convite perde a razão dele de existir. Então eu vou ter lá nas informações primárias, quem está casando, então o nome do casal, quando esse casal está casando e a hora que vai acontecer esse casamento. Então, bota lá, nome do casal, data e hora. Perfeito, essas são as informações primárias. Mas, Bárbara, tem outras informações que são importantes. Calma, lá no final você vai entender. Depois, a gente tem as informações secundárias. O que você vai colocar nas informações secundárias? Onde esse casamento vai acontecer. Então, claro, o onde é importante, eu preciso saber onde é que vai acontecer. Mas, não sei se você já percebeu, tem alguns convites que tem apenas o nome do local. Ah, vai acontecer no lugar tal, na chácara tal, no espaço tal, no salão tal. As pessoas sabem que lugar é aquele. Se elas não souberem, elas conseguem pesquisar pela internet. Eu já tive exemplos de pessoas que me seguem que falaram: esqueci de colocar o endereço no convite e a cliente entregou assim. As pessoas vão sobreviver, caso não tenha o endereço. Agora, se não tiver a data, por exemplo, me dá uma margem muito grande, né? Muito maior o horário. Então, por isso a gente faz essa separação. Então, o endereço ele é importante. Só que quando a gente for desenvolver a arte, às vezes a gente pode colocar mais informações ou menos informações. Então, ele já se torna uma informação secundária. Então, faz ali na tua tabelinha. Informação secundária. Endereço. O que mais que a gente pode colocar? Nome dos pais. Mas, Bárbara, o nome dos pais é tão importante. Sim, mas atualmente a gente já tem vários modelos de convites e casais que não querem colocar o nome dos pais. Então, se tornou uma informação mais dispensável. Ela não é tão importante quanto o nome do casal, quanto a pessoa que está casando, a data que aquilo vai acontecer, a hora que aquilo vai acontecer. Então, a gente agrupa essa informação do nome dos pais junto com o endereço. Lembrando que se você vai ter uma situação de cerimônia em um lugar e recepção em outro, você vai ter 2 endereços. Então, você vai precisar colocar essas 2 informações. Então, o onde é
realmente onde é que vai acontecer aquele evento. E se ele for separado em cerimônia e recepção, você vai ter que ter as duas. Se houver horários diferenciados, por exemplo, você vai ter que lembrar de colocar um segundo horário. E aí esse segundo horário, que seria o da recepção, ele fica junto com o endereço. Ele não precisa ganhar tanto destaque quanto o horário da cerimônia. A gente tem que lembrar que por mais que a festa é importante, a gente aguarda aquilo, né? É onde os casais sonham, né? A maior parte do casamento acontece ali na recepção. O principal do casamento é a cerimônia. Então é ali onde a gente vai dar destaque sobre as informações. Então vamos recapitular. Informações primárias: nome do casal, data e a hora. Informações secundárias: onde vai acontecer, então o endereço e o nome dos pais. Depois, a gente tem a informação terciária. O que é informação terciária? É informação acessória. Eu não preciso colocar. O meu convidado não precisa daquelas informações. Eu coloco com o intuito de ajudar ele a ter mais dados sobre o casamento. Então, por exemplo, o que a gente pode colocar nessas informações? A gente pode colocar uma mensagem de topo, a gente pode colocar confirmação de presença, lista de presentes, por exemplo, informação de traje. Eu quero instruir os meus convidados sobre o calçado, né? Vou casar num espaço de área aberta, eles precisam saber que eles têm que ir com calçado baixo. Então, posso colocar essa informação ali. Se você tiver um site onde você colocou todas essas informações, a tua informação terciária pode ser apenas o teu site. E aí a gente faz um texto acessório para dar base para esse site ou deixar apenas o site ali. Mas eu quero que você perceba que a informação terciária é uma informação que ela não precisaria estar ali, mas a gente coloca a fim de ajudar esse convidado a ter mais dados sobre o casamento para que ele não precise ficar perguntando para o casal. Perfeito, então a gente já fez aqui a separação das informações primárias, secundárias e terciárias, quais não podem faltar no convite de casamento, a primária e a secundária. A terciária, como eu falei, é uma informação acessória, não precisaria estar, mas a gente coloca para ajudar aquele convidado. Outra coisa importante aqui, vou fazer um parênteses, sempre que a gente quiser colocar alguma informação, como a lista de presentes, por exemplo, vamos tentar colocar essa informação no próprio convite, evitar de colocar essas tags, coisas anexadas mesmo no convite, porque o ideal é que o convite resolva todos os problemas, entre aspas, de informação, que ele comunique tudo aquilo que o casal precisa comunicar. Então não tem razão, não tem sentido eu ficar colocando tags, por exemplo, tag de lista de presentes é o principal, se eu tenho espaço nesse convite para colocar. Então o que eu faço aqui com as minhas clientes? Eu digo, olha, beleza, tu quer colocar a tag de lista de presentes, mas vamos tentar colocar no rodapé primeiro? Se não der para colocar no rodapé, aí a gente vem e coloca uma tag a mais, uma tag adicional. Mas o ideal é que a gente consiga resolver tudo no próprio convite. Então vamos para a minha dica bônus do porquê que eu fiz essa separação de primária, secundária e terciária e por que isso ajuda na parte da arte. A gente faz essa separação criando uma conexão com aquilo que no design a gente chama de hierarquia da informação. Hierarquia da informação é eu dar destaque para aquilo que é mais importante. Então, se eu sei que a informação primária é a mais importante, é nessas informações que eu vou dar destaque. São essas as informações que eu vou colocar talvez uma cor diferente, uma fonte diferente, um tamanho maior de fonte. As informações secundárias, elas vão ter que ter um peso visual maior do que as terciárias, mas elas não podem chamar mais atenção do que as informações primárias. Eu vejo muitos convites por aí em que, por exemplo, o nome dos pais está tão grande quanto o nome do casal e isso acaba criando confusão visual. Então, quando a gente dá esses pesos conforme a hierarquia, primária, secundária e terciária, a arte fica visualmente mais agradável. Sabe quando a gente olha para uma arte e a gente acha ela bonita, mas não sabe por quê? É porque provavelmente ela está seguindo algum desses conceitos de hierarquia da informação, de harmonia, de equilíbrio, enfim, conceitos que eu ensino lá para as minhas alunas dentro do meu curso. Mas o que eu quero passar para você aqui, para que você não erre, principalmente se tu for fazer o teu próprio convite, é de cuidar para não deixar os textos todos muito grandes. Isso cria confusão na hora que o teu convidado está lendo, ele olha
vê um monte de texto, mas ele não sabe para onde olhar primeiro. E ele tem que conseguir olhar primeiro para as informações primárias, depois para as informações secundárias e, por último, as terciárias. E aí, as terciárias, a gente busca colocar ela em fontes menores, com menos destaque, geralmente na parte do rodapé ou na parte do topo ali do convite. E as outras informações a gente deixa dispostas mais pelo meio. Eu espero que você tenha adorado o vídeo de hoje. Se você ficou com alguma dúvida, deixa para mim aqui nos comentários. E se você é minha aluna no curso Convites que Encantam, eu quero te lembrar que lá dentro do curso eu coloquei a mesma planilha que eu utilizo aqui com as minhas clientes. Então é uma planilha guia, é só você ir lá e preencher ou com as suas informações ou mandar essa planilha lá para a tua cliente para que ela preenche e aí já fica tudo mais organizadinho, é só pegar aquilo e colocar lá na arte depois. Te convido a me seguir também no Instagram, caso você ainda não me siga. O meu Instagram é o @babi.engelman e lá eu divido o dia a dia aqui da minha empresa, né? Então, os perrengues, as conquistas, as coisas novas, né? As minhas experiências, eu divido tudo lá com quem me segue. E deixo o convite para você também se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, porque toda semana eu tô trazendo um vídeo novo para te ajudar na tua trajetória aí, caso você esteja querendo empreender com convites de casamento ou tentando fazer o teu próprio convite de casamento também. Um beijo grande e a gente se vê no próximo vídeo.